Estamos ao vivo e em definitivo. É, Vamos à live do Qual é o Teu Nome? Resumo cenas de tarô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Iago Mendes Leite. Trabalho com tarô e yoga massagem ayurvédica. A massagem está a domicílio na região de Cuiabá, Mato Grosso. E o tarô pode ser presencial ou online. Vendo o retorno das atividades, temos o preço promocional tanto para o tarô quanto para a massagem até metade do ano que vem, junho de 2023. Vendo esse preço promocional, experimente. Resumo cenas de tarô a gente vai pegar uma obra, né? Que no caso é o Honra Teu Nome, que é um dorama. A gente vai pegar, fazer o resumo da obra, né? Vou mostrar, apresentar o resumo da obra. A gente vai ter algumas cenas e o principal é tentar ver a carta de personalidade das personagens da obra, né? Se é possível achar na obra alguma carta de personalidade, né? Que essa que é a graça do vídeo. Ok, vamos lá. Então começo contando a história do médico, que é o médico do passado, né? De um período de 400 anos atrás, né? Na Coreia do Sul, ou a atual Coreia do Sul, no que seria a atual Coreia do Sul, né? E conta a história de um lendário acupunturista, né? Ryo In. Na história, ele já é médico acupunturista há uns 10 anos, né? Mas tem algo dentro dele que precisa ser resolvido. Que, no caso, leva esse algo a ser resolvido. É um problema que está em uma definição que ele precisa ter, né? No que tange a ser médico. E, então, ao fazer o trabalho de médico, você tem a função social do médico, né? Sou médico para quê, né? No fundo, são essas duas perguntas que inquietam ele. E quando ele que é no primeiro episódio, né? E quando ele percebe que vem até ele uma demanda de uma garotinha, né? A Hyun I, ele, né, quando vem essa demanda, ele está encaminhando para tratar o rei, né? Mas essa inquietude, mais o fato de ele estar com um estojo que não é dele, levam ele, quando ele vai tratar o rei soberano, né? Ele fica com a mão trêmula e não consegue fazer o tratamento com acupuntura. O que leva ele a ser caçado e morto pela primeira vez. Só que como ele está com o estojo mágico, a caixa de agulhas mágica, né? Ele acaba por viajar para o tempo de presente, né? E assim começa a história do Ontenal. Então eu vou dar um panorama geral sobre nesse resumo, né? Vou dar um enfoque nas viagens do tempo, tendo a premissa falada. São dois personagens principais, né? O Hyun In e a Choi Hyun Jeong, que é uma médica é, na, ou que entendemos por médica, né? Ela é uma médica cardiologista. E então temos esses dois personagens, o Hyun In, que é um
médico acupunturista, e a Choi Young, que é uma médica cardiologista. Hyo-in está no passado e a Choi está no presente. Então temos o incidente, né, do passado, que leva à morte do Hyo-in numa ponte. Ele cai no rio e por estar com um estojo mágico, ele vai pro presente, né? Ele fica perambulando por Seul, ou deve ser Seul, por algum tempo, e até achar a Choi numa entrada de uma balada, alguma coisa assim, que vem a primeira cena enigmática, a primeira cena que dá assim um enfoque, né? Que tem até uma pausa dramática, que é no episódio 2, onde o Hyo-in vai tentar fazer a acupuntura para atender uma pessoa que caiu no chão, mas a Choi, ela intervém e fala, que merda você está fazendo? Acaba que a Choi faz os primeiros procedimentos ali naquela pessoa e sai do local, né? Ao sair do local, o Hyo-in acompanha ela. Hyo-in, meio atrapalhado, ele acaba por quase ser atropelado. A Choi vê isso e desmaia. Hyo-in vai lá e chama a ambulância e vai com ela na ambulância. E se instala entrever um caos no hospital. Shinhye, né, que é o hospital que a Choi trabalha. Focando nas... Então temos aí um início de uma relação dos dois, né? Ou de conhecendo os pares. Quando a Choi, ela chega, ela desmaia, quando ela acorda no hospital. E quando ela chega no hospital, ela fala, o staff, né? O pessoal... Qualquer staff fala que o Hyo-in se apresentou como responsável dela ou como namorado. Ela, ela não gosta muito, mas ela passa a prestar atenção no Hyo-in, né? Vou pular pra onde tem o outro uma outra mudança de tempo, né? Que é... Você tem tipo um grande acidente com 5 carros. Aí a Choi vai lá pra área de emergência, mas ela ao olhar a situação, ela relembra um trauma dela e ela fica paralisada. Hyo-in vê que tava tipo uma maca com uma pessoa que foi perfurada, mas esse tinha um varão que ia em direção da Choi. Ele vai para o Hyo-in vai para intervir e eles viajam para o passado, que é a primeira viagem deles juntos. Nessa primeira viagem, o mais interessante é que a Choi vê que se trata de uma viagem no tempo. Ou que o Hyo-in não é tão doido assim. Então tem uma percepção diferente do que é do episódio 1 ao do episódio 2 em específico, né? Focando nas viagens no tempo, né? Acaba por Hyo-in e Choi Young, eles ficam presos dentro do esconderijo do Hyo-in, onde ele guardava o tesouro dele.
e por estar em chamas, algo cai em cima da cabeça do Hyo-Young e eles são transportados pro presente. É, nesse momento, o Hyo-Young tenta, visto que a situação não está muito legal para ele no passado, ele tenta se fazer-se no presente, né? Como profissional, se apresentar como profissional no presente. Temos nesse tempo temos um fato interessante que vai ser colocado nas cenas. E durante vou indo mais um pouquinho para frente, então ele se apresenta, acho que até começa a trabalhar como médico acupunturista ou médico oriental, né, colocando na série. Tem uma briga que é puxada por uma cena que vai ser apresentada posteriormente, e dentro dessa briga, Hyun-Ying e Choi-Young, eles vão para o passado. Nesse passado, temos outra cena interessante. E. Não, temos duas cenas interessantes, né? Primeiro é o tratamento do forasteiro, né? De um samurai. E segundo, que é o que se mostra a grande dor ou um grande trauma a ser apresentado para o Hyo-Young de forma mais explícita na série. Eles acabam por voltar para o presente, mas agora o Hyo-Young está traumatizado. Ele ele chega a não se importar, né, com o presente, né, ou com as relações que ele estabeleceu anteriormente, né, do presente. E isso acaba por mexer um pouco na relação do Hyo-Young com a Choi Young. E a Choi ela fica meio abalada e ela acaba por sendo atropelada, ou sem a intervenção do Hyo-Young, ela seria atropelada, mas como ele interveio, o atropelamento não existiu. Porque não se tem, até o caminhoneiro falando, se não tem corpo, não tem atropelamento, então ele vai depois, né? Nessa, aí temos uma volta pro passado que é interessante, né? Aqui, os dois estão quando o rei decidiu sair da cidade, né, devido à invasão dos japoneses, e acaba por ter o grande cliffhanger da série, que é o momento que o Hyo-Young sabia que se atacasse ele para matá-lo, ele ia pro futuro, né? Só que ocorre que eles são separados e ele é apunhada pelas costas, mas eles não estão juntos para voltar pro futuro, né, que é o presente. E quando ele ainda com o efeito do apunhalamento, ele vê a Choi-Young ser cortada nas costas, né? O que dá um desespero, né, pro Hyung para salvá-la, né? E ocorre, ele volta pro presente, querendo voltar imediatamente, só que acaba que ele vai pro hospital e ele pede ajuda de uma outra pessoa que libera ele das marras e ele pega uma agulha e enfia no coração e volta pro passado, né? Lá nesse passado,
ele consegue achar, né, o Hyo-in consegue achar a Choi e eles voltam pro presente. É, voltando ao presente, ele fica comovido, né, com toda a situação e ele se lembra daquela primeira paciente, né, que ele não conseguiu tratar. A Choi Hyung, ela fala que a Hyung está viva, né, que ela viu quando ela foi tratada pelo mestre do Hyun In, o Hyun Chun, ela viu que a Hyun I estava viva, né, que é a menininha. Aí o Hyun In, ele resolve, vai pro passado e resolve tratar a Hyun In. Quando ele está no passado, ele percebe, né, o estojo mágico está se transformando. Ele volta pro presente, mas nessa volta pro presente, o mais importante é que ele decide voltar pro tempo dele, né, pro passado, e tratar as pessoas na guerra. Que uma guerra na região que ele estava está acontecendo e ele resolve tratar as pessoas da época porque não se tem muitos médicos e o máximo que ele pode fazer é tratar as pessoas, né? Que seria basicamente o último episódio. Acho que são dentro desse tratar a guerra, né? Ele acaba por receber ser reconhecido. Ele consegue tratar o rei e é promovido, né, é promovido, mas ele a médica do rei e ele vai mas ele fica como superintendente de onde ele está mesmo, mas como sendo médico do rei. Mas acho que esse aí é tipo um prólogo para uma próxima série. Que eu entendo que já se passou o estojo mágico, já se mudou de dono. E agora, naquele tempo específico, já seria para Makigai, né? Dang Makigai. Porque eles dois estão estão em Hyeomin-seo, que é o hospital, né, antigo. E eles caem, eles dois juntos, né. Pra mim, quem está com o estojo ativo é a Makai. E por estarem juntos, ela acaba por levar o Hyeon pro presente, né. E até que é o último episódio. E tem o encontro do Hyun-in com a Choi Young. Ok. Temos o resumo. Vamos. Vou beber um pouco de água aqui, rapidão. Bom, esse aqui foi o resumo focado nas viagens no tempo. Das viagens no tempo. No resumo, né, que são algumas cenas específicas, temos acho que consegue ver o passado da Choi, né, quando ela ainda era a Choi Young. Ela ainda era menina, né, e a gente vê como foi o acidente, né, que matou o pai dela. Eles estavam numa moto, né, ela e o pai dela,
o ursinho de pelúcia dela cai, ela pede pra buscar, o pai vai lá e pega. Quando o pai pega, ele não percebe o trânsito e é atropelado por um ônibus. E isso gera um trauma. Nesse instante, vem do passado para o futuro o mestre do Yeon-in, o Yeon-jun, e ele trata a Choi Young, mas ele fala que ele não consegue tratar por completo, né? Aí tem um trauma psicológico, que na série tem um dos sintomas, né? Mostra a mão tremendo. Quando ela se tem a temática de acidente de trânsito, né? Ok? Quando eles voltam para a segunda vez, no passado você tem o... não, primeiro, na terceira vez que eles voltam, que eles já tinham tratado do samurai, na terceira vez que eles voltam, o Choi, a Choi e o Young tratam um ferimento de bala no passado. Então, no caso, mostram as duas medicinas, né? Tanto a medicina ocidental como a oriental, juntas para, ali no passado, né, 400 anos atrás, tratar um ferimento de bala, né? Então, mostra que se pode caminhar junto, né? A medicina... então, se tem poucos recursos na medicina oriental, né? Se tira a bala e usando a medicina oriental para se promover auxílio para que a pessoa tenha mais recursos, né, para esse acidente, né? Ok? Ainda no aspecto de salvar, temos na segunda viagem do tempo que a Choi decide salvar um samurai japonês e nessa cena específica temos a decisão do Yongin para, vendo que a Choi fez o tratamento no soldado japonês, o Hyung faz também o tratamento dele para aliviar a dor dele, né, desse soldado. E por causa do tratamento, eles acabam ganhando a informação que o ataque japonês está perto, né? Cenas mais específico do episódio 8, ações e consequências. Então, voltando, né, que tem a cena que a Shoei trata, ou que foi falado anteriormente, né, que a Shoei trata o soldado japonês. Hyun também intervém. Hyun acaba sendo preso nesse episódio específico. E quando ele está preso, ele vê o mestre dele, né, o Hyun Chun. E o mestre dele questiona ele, né, se ele questiona ele enquanto médico e enquanto função social do médico, né, basicamente, né? Ou em outras palavras, que são, né, os questionamentos: que mundo que você quer, né? E você viu, né, qual que é a diferença do mundo sem classes e sem guerras, né, que você tanto procurava? É tão diferente desse mundo que você está vivendo agora, que é basicamente o questionamento que o Hyun Chun faz para o Hyun In. No finalzinho do episódio 8, temos o Hyun In tratando o irmão esqueci o nome dele. De um irmão de um criado, né? Que esse criado foi ele que fechou o esconderijo para que eles morressem no episódio, na primeira viagem ao passado, né? Do Hyun In com a Choi Young. Mas ele vê, né? E ele trata esse irmão, mas o ministro da guerra
ao perceber que esse irmão foi tratado, ele é, fala que o tratamento só pode ser feito para nobres, né? Então ele acaba por espancar até a morte esse irmão, né? Do irmão do criado. E o Yong-in, ao ver essa cena, ele pede intervenção para o soberano e fala que ele se coloca no lugar dele, que é uma cena bem emocionante. Então ele, ao interceder, ele se humilha para o soberano e fala para que o soberano não suje as mãos com a gente tão suja, né, ou com tão baixa classe. Isso por ter feito o tratamento e basicamente por esse tratamento levar a consequência desse paciente, né, que foi tratado, ser espancado, você tem um trauma ali com relação ao mundo que ele quer, né, que é basicamente a tônica do episódio de hoje, né. Acaba que se volta para o presente, né, mas o Hyun-in, ele tá, vamos colocar assim, traumatizado com a questão que se levanta, né, das ações, né. Nessa ainda temos a cena que ele joga o estojo mágico no rio, no presente, né? E ele chega por estar traumatizado, né? O Hyun-in, ele acaba por não... Os relacionamentos que ele tinha feito anteriormente no presente, né? Ele acaba por retrair-se e ficar-se insensibilizado com as personagens do presente, né? Ele só volta a importar-se, né, mais no próximo episódio, no episódio 9, quando a mãe de consideração sofre um acidente e, por não ter a caixa mágica, ele não consegue tratar essa mãe de consideração no presente, né, e ele então, se tem um acordar, né, um toque assim, ei, você não... Esse aqui é a que você está vivendo no momento. Bom, de cenas temos basicamente isso. Sobre... Tá, agora vamos para a parte do tarô. A gente tentar achar das cartas de personalidade. Para os personagens Hyo-in, a Choi Yong-jong, o mestre do Yin, né, o Hyun-jun, a discípula do Yin, Dang Makai. Teria do avô, mas eu não vou falar dele, né, que é o avô da Choi, o Choi Cheong-su. Tá, estamos a parte mais interessante, né, que é das cartas de personalidade. Para o Yong-in, temos a carta 6, que é a dos enamorados. Por que 6? Porque pelo desafio proposto, né, pela caixa de agulhas, né, mágico, que leva o personagem do Yeon a encontrar, né, a procurar achar uma resposta ou um posicionamento interno que leva a ações externas, né, para as questões que ele está procurando, né, descobrir, né, o que significa ser médico, né, e a função social que o médico tem decorrente de suas ações, né. Então, por ter esse questionamento, né, de onde está seu coração, que seria a grande pergunta dos 6, temos um argumento positivo para colocar o personagem Hyun para a carta dos enamorados.
temos que o personagem em si, né, realmente traz um certo humor para a série, pelo contraste, né, de conceitos do passado ao tempo presente, pode gerar cenas de humor, mas também pelo humor intrínseco ao personagem em si, né. Argumento da carta desafio, o diabo, carta 15. Temos quando ele está na quando eles voltam para o presente na segunda vez, ele já se apresenta como um médico oriental, né? Ele acaba sendo aceito ou encoberto pelo diretor Ma. E da segunda, terceira, da segunda, quando o Eon está no presente e aceita entrar no sistema VIP do médico do hospital ocidental, se tem ali, né, que esse sistema VIP era para que o diretor Ma tinha para tratar pessoas VIPs, né, para depois se fazer um blackmail, né, intimidar essas pessoas VIPs para a realização do objetivo do diretor Ma. Então, por aceitar isso, tem o argumento do Arcano 15, né? E no episódio 8 para 9, né, temos ele insensibilizado com as situações que ele montou anteriormente, do personagem Hyo-in, né? E essa insensibilização se tem para, como esse seria o nosso aspecto negativo, da carta do diabo, né? Temos que no mundo que ele quer, do que ele quer, do questionamento que ele quer, né, do que ele quer no mundo, se vê que o personagem, né, escolhido pelo Sonho Mágico, dividido no coração, o lendário Yong-in, ele se dá muito bem ou tem facilidade de ganhar dinheiro, né, mas essa facilidade de ganhar dinheiro não implica para ele tanto no passado quanto no presente, ele ganha muito dinheiro, mas ele não sente coração, né? Apesar das bases que ele tem como médico, né? A pergunta, né, inicial, né, que é feita sobre tanto o que qual a fundamentação, né, para ele, né, do que é ser médico, quanto das ações ou da função social do médico, né? Então, mesmo com o grande, tem um grande income, tem um grande salário, né, vamos dizer assim, ele se questiona muito, né? Bom, aqui temos pro Yeon-in, temos o argumento, né, de achar, né, a resposta para a pergunta que ele quer. Temos o argumento da carta desafio, né, que é a carta do diabo. E temos uma questão latente para o personagem do Yeon-in, né? E isso dá ou é possível colocar, né, a carta 6 para esse personagem. Ok, a médica do presente, a personagem das mãos trêmulas, a Choi Yong-jong. Para ela, colocou a carta 8, que é da justiça.
porque ela, a Choi Young, ela temos duas cenas, né? A primeira que é a cena que ela dá as informações técnicas para um caso de polícia envolvendo um mafioso, e ao dar essas informações técnicas, ela fala quem é quem naquele acidente, né? Ou que levou ela a atender aquele um determinado paciente, né? E por dar essa informação técnica, ela é depois procurada por mafiosos que levam a uma cena de briga que leva ela e o Hyo-in para o passado pela primeira vez, né? Então temos aí uma cena, né, ou um argumento. E quando ela vai pro passado pela primeira vez, ela decide tratar o soldado japonês, né? Porque não era a prática corrente, né? Visto que o Yeon-in fala para Choi que ele é estrangeiro, né? Que ele é um invasor e é, não vai tratar ele por ele ter essas características iminentes, né? A Choi fala, não, pra mim eu tenho que tratar todos seguindo o que ela prometeu, né? Quando se forma como médico, né? Então temos essas duas cenas, né? Tanto ela dando as informações técnicas que levam à incriminação do mafioso, quando ela decide tratar o soldado japonês, dão a ela um argumento para você colocar a carta 8 da justiça. Ela, a personagem Choi Young, ela trabalha muito, né, e ajuda aqui em ver. Ela fica muito sentida quando a personagem da Hara, que foi a personagem que ela tratou ou fez a cirurgia, essa personagem morre. Pode-se colocar um certo 6 nessa situação, mas esse 6 considerado seria um 6 fraco. Temos que um outro fato interessante é que ela leva a EPI para qualquer situação na bolsa dela, ou ela tem EPI que dão ela abertura para se tratar pessoas na rua. Ela poderia ser uma médica ocidental, oriental, porque quando ela era menina ela tinha fascínio, né, pela acupuntura, mas devido ao acidente com o pai dela, ela se afasta e por o avô, né, o Sean Sil, não tratar a mãe dela, ela acaba por se vingar da acupuntura ou da medicina ocidental, se formando como médica oriental, né? Que ela fala que até seria uma forma de se vingar, né, do que foi ocorrido. Mas ela percebe também quando ela fala isso que seria uma visão infantil que ela tinha anteriormente. E quando ela formou como médica, ela viu que o quadro clínico da mãe dela era meio era estava em fase terminal, e o avô dela só auxiliou para que não tivesse tanto sofrimento, né? Ok? Então temos a carta 8 para a Seong Jong. Temos o, o discípulo do In, disfarçada de homem, a Dunk Mackay. Ela que ela se veste como no passado, né? E por ser
pelas restrições que as mulheres vivem naquele tempo, ela se veste como homem e tenta aprender o que ela consegue no passado, né? Ela tenta, não, ela se veste como homem e tenta aprender principalmente com o Jung sobre acupuntura porque ela quer ser médica, né? E pela minha consideração, né, do último episódio, ela é que tem o desejo de se tornar médica. Pra mim, é ela que viaja no tempo e seria um bom motivação para ter uma Season 2. Então, por essa busca de conhecimento, né? E não se mostrar, né? Ter um disfarce que permite ela buscar esse conhecimento. Temos a personagem para a Dante Mackay, a personagem da Papisa, né? Que ela tem vestes que cobrem ela, não mostra muito do corpo, e a Papisa, né? Que ela tem a busca pelo conhecimento, tem uma certa intuição que é muito forte a Flora na Papisa, e isso converge para a personagem. Essa personagem poderia ter mais cenas que levavam a ter argumentos mais fortes para como argumentação para o corte do personagem da Papisa, mas todo o fato dela ter esse comportamento, né, de se vestir como homem e ao final buscar o conhecimento ou que seria os próximos passos dessa história, permite colocar ela como 2, né? Ok, próximo personagem, Mestre do Yin, o primeiro viajante, o Hyo Chun. Para ele temos a carta de número 9, o Eremita. Na carta do Hyun Chun temos que ele faz o questionamento, né, que ele coloca para o Hyun In, e que é de por que ser médico, né, ou a sua visão de mundo te confunde e não te faz ser pleno, né, se colocando em outras palavras. Ele conhece quando o Hyun In é preso, né, na a primeira vez que eles viajam juntos, né, do Hyun In e Shio Young, o Hyun é preso e eles conversam ali, que tem o questionamento do mundo, né, que ele quer, né, e da diferença do mundo. Então, nesse momento, que é lá pelo episódio 5, mais ou menos, mostra que o personagem do Hyun Chung se tem o conhecimento. Se tem até uma fala, acho que no próprio episódio 1, que mostra que, por reconhecer, né, o Sojo Mágico, mostra que ele também tem o conhecimento da viagem no tempo que está para ocorrer. Então, e ser escolhido ou conhecer a viagem do tempo mostra que é uma jornada para dentro, né? É um olhar para dentro, ou para as questões das inquietudes que o médico tem com relação à função e à função social. Falando de outra forma, né? Assim. Ok, e por último, como argumentação para se colocar ele como
9. É, acho que da segunda para a terceira viagem para o passado, ele tem a certeza que, a, que o discípulo dele vai voltar para o passado. Então, por ter essa confiança no desenrolar do questionamento eterno proposto pelo professor mágico, pode colocar que ele tenha que ele tenha com ao ter essa confiança ele mostra que ele tem pelo menos mesmo com uma visão limitada ele tem uma lamparina que ilumina o caminho nesse sentido, né? Bom, com isso fizemos as cartas de personalidade para o Hyun-in, a Choi Yong-jong, o mestre dele, o Hyun-chun, e o discípulo do In, a Dunk Magai. Bom, vou apresentar novo quadro, que talvez seja posteriormente seja mais utilizado, mas nesse momento é a primeira vez que utilizo, que é o dueto. Dueto são duas obras que conversam e o que se tira de lá, ou o que se pode tirar de lá dessa conversa, dessas duas obras que tem uma certa falam de alguma coisa semelhante, ou falam de coisas semelhantes, ou olhando uma obra aos olhos da outra, né? Temos dueto. Dueto entre dueto entre Honra Teu Nome e Fernão Capelo Gaivota, que seria uma outra forma de fazer o resumo da obra Honra Teu Nome, que é sobre a transcendência das habilidades, né? No Fernão Capelo Gaivota é uma gaivota que ela gosta muito de voar e ela anseia por ir até os limites do voar, né? E na história ela acaba por conseguir, né? Ela voa com tanta perfeição que ela vai para um outro plano. Nesse outro plano ela aprende além do voar, né? E outras formas de voar até se chegar num voar que é além do tempo e espaço, ou voar para onde você quiser, né? E por último passo, né, que ela se tornou tão mestre no voar que ela acaba por ganhar discípulos e ela, por compaixão para com aqueles, ela acaba por ensinar, né, os outros nesse voar, né? Que até no finalzinho o Fernando Capelo Gaivota ele fez assim como o mestre dele, ele voa e desaparece, né? Que mostra uma certa transcendência da habilidade. Nisso temos duas formas que eu vou fazer as duas formas de se contar o Honra Teu Nome a partir da obra Fernando Capelo Gaivota. Honra Teu Nome, então, seria do potencial do médico, né? Então, o Hyun-in, ele começa com entrando na acupuntura pelo sistema mestre-discípulo. Aí ele acaba por trabalhando com a acupuntura até os limites do conhecimento possível da época, por 10 anos, o que leva ele a um questionamento, né, do questionamento da sociedade que ele vive, né, que não permite, por mais que ele trabalhe por 10 anos, ele não conseguiu alcançar novos níveis, né? Ele ficou estagnado num patamar. E ele leva o questionamento para ele, né, de que médico ele vai ser. E na procura desse médico, né,
potencial médico da acupuntura nele. Se tem o desenvolvimento através da então ele fez essa pergunta, né? Ele tem o desenvolvimento através do soro mágico de agulhas, que permite ele viajar no tempo. Com viajar no tempo, ele acaba por voltar, né, na chama inicial, né, do propósito inicial, porque ele queria ser médico. E com isso ele leva um ganho de consciência. Nesse ganho de consciência ele permite o desenvolvimento interno, que leva ele para o próximo passo, que é eu sei o meu propósito, sei minhas ações e sei os meus limites. E tem coisas que eu não consigo lidar somente com a acupuntura. Eu preciso da ajuda do paciente também. Que é o caso quando ele trata a menininha, né, a Hyun In. E quando ele faz essa cura, é uma cura que ele utiliza o máximo do que ele tem de conhecimento, né? E nesse caso ele pede a ajuda que ele sabe que é mais profundo, então é um trauma mais profundo, para a personagem da Yeon In, para que durante o tratamento dele ela também se una com forças para promover ali um processo de cura. Então tendo todo o potencial ali, mas pedindo-se ajuda para o cliente, né, para potencializar aquele tratamento, você tem uma nova forma de cura, né, uma cura que vem através do coração, que permite curar, utilizando a acupuntura, se curar também utilizando o sistema de potencial médico mais a ajuda do cliente, se curar traumas, né? Pelo menos como foi apontado na série, né? E outra maneira de falar, né, que seria mas aí no foco no trauma. Focando no trauma, né, que o mestre do Hyun Jong cura a Choi quando ela ainda é menina, mas ele não consegue curar o trauma. Ele fala que, né, que ele não conseguiu tratar ela por completo. No desenvolvimento do médico Yeon In ajuda esses dois. Até que tem na cena quando eles curam, né, o menininho do ferimento bala, são os dois ali para se curar aquele ferimento da bala. E ao se trabalhar junto, eles não sei se nesse momento, mas no momento posterior se estabelece, né, o foco, né, no princípio do que é ser médico para cada um deles, né? E nesse que é ser médico para cada um deles, a personagem da Choi consegue se desvincular do trauma que ela tinha anteriormente, né, que levava ela a ter sintoma de tremer as mãos. E o Ying, ele dá um passo além quando ele trata o trauma da Young E, mostrando que ele tem que ele pode ir além, né? Quando ele trata não indo além dos limites, né, do que ele conhece por acupuntura, e pedindo ajuda para o cliente para se tratar os traumas, né? Então temos uma evolução, assim como o Franco pelo Devoto, ele pega e voa para outros planos, e voa para além do tempo e espaço. Temos uma cura, temos o potencial de cura da acupuntura, utilizando a ajuda do paciente, né, para se ter uma nova cura, né, uma cura mais profunda. Então
temos uma transcendência da acupuntura, né? Que seria uma outra forma de falar para a série Honra Teu Nome. Então temos aí o dueto entre Honra Teu Nome e Fernando Capelo Gaivota. Espero que tenha sido interessante. Bom, caminhamos para o final, temos anúncios. O próximo, continuando no especial de setembro, o próximo live vai ser da série Dorama K2. E em outubro vamos ter vai ter outro especial que vão ver outros vídeos que já estão sendo pensados e vão ser roteirizados e depois vão ser filmados. Mas para outubro temos mais 4 vídeos. E o próximo live vai ser do K2. Vai-se ter uma outra live em conjunto, eu com meu pai, falando de aspectos, ou chamando a série, né? Uma história de... Voltando, vai ter uma live, eu com meu pai, falando, juntando, né, uma série, uma extraordinária advogada com constelação familiar sistêmica, para buscar, né, desses dois, o que se pode se falar, né, da série aos olhos da série uma extraordinária advogada aos olhos da constelação, né, o que se pode tirar dali como forma de conversa, né. Acho que vai ser interessante. Bom, com isso termino aqui a live do Honra Teu Nome. Espero que tenham gostado. Deixem seu comentário, caso tenha alguma dúvida. Tenham um gostei ou um curtir. Essa live vai tanto estar no Instagram quanto no YouTube. No mais, um grande abraço e até mais. Deixa eu